Pessoas seguras de si mesmo, pela graça de Deus, logicamente, não pelo humanismo que gera uma falsa segurança, elas não têm muita dificuldade com esse mandamento, mas pessoas inseguras, elas sempre acham que alguém pode tirar ou que precisam ter mais e a situação começa a complicar. Agora é interessante que o mandamento fala em duas coisas, propriedades. Eu ia perguntar isso, por que o mandamento não diz apenas não cobiça? Como é que seria então? Não cobiçarás. Por que tem que designar a casa, a mulher, o servo, o boi, o jumento e depois no final qualquer coisa? Por que tem que separar, dar essas classificações de cobiça? Os mandamentos foram sempre enunciados de uma forma a atingir exatamente a nós em nossa realidade. Ao povo de Israel naquela época, na realidade em que eles viviam, e a nós, na nossa realidade. Talvez nós não tenhamos aqui servos, porque em certo sentido eles viviam numa sociedade onde a escravidão existia, mas nós temos pessoas que estão sob nossa autoridade de alguma forma, pode ser em casa os filhos, pode ser os funcionários da empresa na qual eu coordeno. Então ele tem uma aplicabilidade universal, não é simplesmente para aquela época, mas nós temos duas grandes classificações, propriedades, imóveis ou bens em si, e pessoas também que estão sobre a nossa jurisdição, que são atingidos ali. Sem dúvida. Inclusive, há um comparativo interessante, tanto o quarto mandamento quanto o 10º, Deus faz menção a essas sete coisas, né? Ele faz menção, primeiramente, à casa do próximo, não cobiçar, nem a mulher do próximo. Ou seja, quando a gente começa a olhar para o outro e desejar o que o outro tem, invejar a vida do outro, nós estamos dando um passo extremamente perigoso, porque todos os outros mandamentos estão relacionados no 10º, nesse aspecto, porque isso arquitetado no coração humano. Veja, quando Jesus disse lá no Sermão do Monte sobre a transgressão dos mandamentos, os antigos interpretavam somente ao pé da letra da lei. Exato. Ele diz assim, mas se os teus olhos cobiçar, se o teu coração desejar o mal, ali já está o adultério, ali já está o roubo, ali já está o assassinato. Então, por quê? Porque já o próximo nesse mandamento já nos dizia isso aqui. Ele envolve desde a família, a casa do indivíduo, até as coisas da pessoa. Então, assim como o sábado tem 7 áreas que ele fala, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro. Mesma coisa no 10º. Nem o teu próximo, nem a mulher, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do próximo. Ou seja, nem o gado, aquilo que é o seu trabalho, nem aquilo que mantém o trabalho, que era o jumento, que era o instrumento para arar a terra. Ou seja, o mandamento ele é totalmente abrangente. Deus quer preservar a vida. E para preservar a vida é preciso que o nosso coração esteja bem guiado, bem direcionado por Ele. Porque se cobiçar, se sujeirar no coração, não seria tão difícil matar para conseguir, roubar para conseguir, mentir, entendeu? Então, todos esses outros mandamentos podem gerar dessa condição do coração, né? E a obsessão pode chegar a um ponto de eu acabar transgredindo o primeiro mandamento, no sentido, não terás outros deuses diante de mim. A minha obsessão por conseguir as coisas pode acabar ocupando o lugar de Deus. E muitas pessoas hoje estão vendendo a sua alma pela busca de bens e coisas. A nossa sociedade capitalista se caracteriza por uma coisa: gera as pseudo-necessidades e supre as necessidades, e aí tenta convencer você de que você não vai ser feliz enquanto você não tiver estas coisas ali. E quantas coisas dentro de casa nós temos que são secundárias, lógico, que não precisaria ter, mas porque a vizinha tem, o vizinho tem ali, outra pessoa, então eu também tenho que ter, eu não posso ficar para trás. É interessante que no paradigma anterior, quem dizia o que deveria ser comprado dentro de casa é os pais. Mas a geração web, como se chama hoje, quem dita os paradigmas são os filhos. Então eles dizem, pai, nós temos que comprar um novo computador, temos que comprar um novo carro.
E se o pai consente, a poucos minutos ele diz, olha, eu já fiz uma cotação, há tantas opções que tem, a melhor compra é aquela ali. Você sempre quer ter o que os outros têm. Então, aquilo que para nós parece não ser cobiça, a própria sociedade capitalista na qual nós vivemos, ela promove isso. E as propagandas são mais ou menos isso. O outro tem, consequentemente você também tem que ter, ainda que não tenha condições. Jesus, ele lidou muito com isso. Eu vejo Jesus falando muitas vezes, tanto é que ele disse que não há compatibilidade entre o reino dos céus e Mamon. Por incrível que pareça, quando a palavra relacionada com cobiça no Antigo Testamento, ela está relacionada com Deus Mamon, que é o Deus da riqueza, o Deus do desejo, né? Jesus disse aqui em Lucas, no capítulo 12, no versículo 15. Lucas 12. Capítulo 12, versículo 15. Ele falando sobre a parábola do homem rico, mas insensato. Por que insensato? Ele diz assim, capítulo 12 de São Lucas, versículo 15. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, ou cobiça, em outras versões. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, Jesus, ele tocou um pouco nesse assunto da cobiça, o desejo da alma de satisfação, de só buscar para si, que gera daí o egoísmo e outras coisas mais, né? Inclusive, quando você lê o estudo dos profetas do Antigo Testamento, você vê que a raiz da decadência econômica de várias nações, inclusive de Israel, esteve montada na cobiça. Os próprios profetas, por exemplo, Jeremias, no capítulo 6, verso 13, ele fala exatamente da situação social que Israel vivia, onde as pessoas só desejavam para si, cobiçando do próximo e arquitetando maneiras de conseguir, enfim, a decadência de muitas nações e até a nossa decadência econômica hoje, vitimada principalmente a partir de setembro do ano passado, nada mais é do que cobiça. Ao desejo pelo lucro fácil, imediato e sem limites. Interessante, né? A Israel queria um rei também, né? As outras nações têm reis. Por que nós? Entendeu? Nós queremos um rei também. E a nossa sociedade a nossa cultura pegou essa e está explorando isso. E tudo quanto nós vemos. Mais um exemplo aqui na Bíblia onde a sociedade entra em conflito com a vida cristã. Jesus diz completamente o oposto, né, do que nossa sociedade nos ensina. Bom, você tocou num ponto incrível, a tensão entre a cultura e o evangelho. Normalmente o evangelho, ele é anticultura. Você vai ver que no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a cultura é chamada de mundo, ou seja, os valores antagônicos ao Evangelho. Há elementos da cultura, logicamente, que nós podemos aceitar. Você não precisa viver com a pessoa da Idade Média hoje, no século XXI. Agora, nós temos dois modelos, praticamente, e um deles prevalece sobre o outro. A nossa sociedade, a nossa cultura hoje é essencialmente competitiva. Quando o evangelho ele é cooperativo. Agora, é lógico, se você tolhe o idealismo de uma pessoa, ela se anula praticamente. A grande questão é como manter o idealismo de uma pessoa e, ao mesmo tempo, ela desenvolver um espírito cooperativo, onde eu posso me alegrar com o êxito dos outros e não apenas com o meu. Mas os seres humanos hoje são transformados numa escada, praticamente, para que eu possa subir por cima deles ali. E nesse caso, se eu me comparo com os outros, e eu creio que há uma comparação sadia, na qual eu posso ver, eles estão se saindo bem, eu posso estimulá-los a também sair melhor, ou eu posso então inclusive tentar me superar em alguma coisa que eu não conheço o meu potencial. Mas a tendência natural, quando eu me comparo com os outros, de duas uma, ou eu fico frustrado porque eu estou aquém dos demais, ou eu me torno orgulhoso porque estou acima dos outros. E nenhuma dessas condições é boa, né? Pois é, e nós tínhamos que chegar mais ou menos como o apóstolo Paulo, pela graça de Deus eu sou o que sou.